Boa noite a todos. Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Antes, um registro. Quero deixar impresso pelas palavras a gratidão pelo convite. E aquele magrinho que vocês viram na foto ali era eu. Mas o tempo passa. Graças a Deus estamos aqui. Não é isso? Na vida da gente, é assim mesmo que se dá. Às vezes um encontro, uma troca de olhares, um bilhete, uma carta, um telefonema, um sonho. E eis que se pode delinear um mapa de toda uma reencarnação. Catherine era uma criança muito bonita. Aos 7 anos de idade, parecia mesmo a personificação de um anjo sobre a terra. Os cabelos negros, como diria o grande dramaturgo brasileiro José de Alencar, como as asas da graúna, contrastavam com 2 olhos azuis, que mais pareciam 2 pedaços da abóboda celeste, incrustado naquela face curvilínea. E era feliz. Desde cedo a barca da felicidade tinha aportado na vida de Catherine. O seu pai era alfaiate, a sua mãe das prendas domésticas. Ele vivia os folguedos naturais da infância naquela pequena cidade no interior da França com um nome estranho, Anheim, A-N-H-E-I-N. Mas o que é o destino? Quem de nós que está aqui esta noite pode dizer o que é o destino? O que será do seu destino, do nosso destino? O que nos aguarda talvez amanhã, daqui 30 dias, daqui 6 meses? Que estranha magia perpassa essa indagação. Quando Catherine completou 9 anos de idade, aconteceu o primeiro infausto na sua vida. O seu pai foi acometido por uma febre tifoide avassaladora, prostrou-se ao leito. 2 meses depois, se foi pelos dédalos inexoráveis da morte. Agora, ela ficou só com a sua mãe. O pai é que fazia o provimento das necessidades da família. E logo começaria para essa menina e a sua mãe um grande calvário. Porque a sua mãe se viu obrigada a prestar serviços de doméstica pela cidade para poderem sobreviver. Mas alguns meses depois, a sua mãe não levantou do leito. Auxiliado pelos vizinhos, foram atrás de um médico que veio atender. Depois dos exames, um reumatismo avassalador tomava conta da sua mãe de vez em quando e a prostrava ao leito, às vezes, 1 semana, 15 dias. E Catherine acabou por ter que sair pelas ruas da cidade para esmolar, para pedir esmola. O que é o destino? Quem de nós? Quando ela completou 13 anos de idade, dormia no mesmo aposento que a sua mãe. Pela madrugada ela acordou com um grito lancinante. Suava frio, tremia. A mãe acordou também, apavorada, com o que acontecia com a filha. Tentou acalmá-la, trouxe lá um copo de água com açúcar. E depois que a menina se acalmou, agora adolescente, ela disse à mãe que tivera um sonho. Daqueles sonhos que comumente nós chamamos de pesadelo. Porque ela via a uma regular distância dela muitas pessoas totalmente ensanguentadas.
E aquelas pessoas faziam menção de vir na sua direção, a imagem foi muito forte. Daí acordou, assustada. Esses sonhos começaram a povoar a vida agora da adolescente. Às vezes a cada 15 dias, às vezes pela semana. E traziam sempre um ingrediente diferente. Parecia mesmo que essas pessoas se aproximavam dela. Ela conseguia divisar aqui e acolá alguém sem braços, sem pernas, com sangue por todo o corpo. Era uma imagem terrível. Mas o tempo foi passando. E os vizinhos, aliás, disseram à sua mãe que era para irem procurar o pároco local, para, quem sabe, ali na igreja da cidade, resolver essa questão desses pesadelos. Assim ela fez, a mãe fez com a filha. E conversaram com o pároco local, que disse que aquilo era obra do demônio. Nós estamos criticando. É o que ele podia dizer, quem sabe. E disse, como um tom de recriminação, que depois que o pai falecera, eles tinham abandonado a igreja, porque foi um golpe muito duro. E às vezes a menina questionava a existência de Deus. Mas enfim, a vida continuava o seu destino. A sua mãe acabou conhecendo um outro homem. Era o funcionário de um fazendeiro, o maior fazendeiro da região, que tinha plantação de cevadas, cuja propriedade dava nos limites da cidade. Possuía ali na entrada da cidade um pequeno castelinho, e ali vivia o dono da fazenda. E ela conheceu então um funcionário. E acabaram mudando-se para a residência ofertada pelo fazendeiro. Imaginou agora, Catherine, que as suas necessidades materiais iam ser debeladas. De fato foram. Mas começou para ela uma outra situação difícil. Porque o padrasto era afeto às bebedeiras, às orgias. Às vezes chegava à tarde da noite, se viciava a esposa com palavras duras, a enteada, quando não certo dia tentou contra o pudor de Catherine. Mas o que é o destino? Quem de nós que está aqui pode dizer? Aos 15 para 16 anos de idade, ela tinha um deleite. Ela gostava de passear pelos campos de cevada aos domingos. E num desses domingos que ela estava passeando, ela viu um cavaleiro. E o cavaleiro a viu. E dirigiu a montaria para ela, impressionado, inclusive, com a beleza da agora jovem Catherine. Mas a vida é assim. Há pessoas que são belas por fora, mas às vezes têm dificuldades por dentro. Há pessoas que às vezes não são tão belas por fora, mas por dentro são almas extraordinárias. Mas há aquelas também que são belas por fora, e o sofrimento experimenta ela e acaba sendo belas por dentro. Assim se dava com Catherine. Era Louis, o filho do fazendeiro, que desde criança fora encaminhado para Paris em regime de internato. E quando havia férias, volvia à casa paterna. E foi, de fato, amor à primeira vista. Ele indagou os pais de quem se tratava. Eles disseram que era enteada do empregado e que não faziam muito gosto, que houvesse alguma espécie de relacionamento, mas o que é o destino? Vocês vão ficar pensando, vão acordar de madrugada. O que é o destino? Na realidade, Louis começou a namorar Catherine. Quando houve esse contato, o padrasto se foi, sumiu, certa noite sumiu, nunca mais apareceu. E o tempo foi passando, veio o noivado. Ah, os pesadelos continuavam. Eles passaram um pouco, mas continuaram. E eles traziam esse ingrediente. Cada vez aquelas pessoas estavam mais perto
dela. Era muito difícil. Agora, já jovem, ela conseguia controlar de certa forma, rezava à sua maneira, mas eles persistiam. Mas Louis desposou Catherine. E aí veio a notícia logo depois da gravidez. Com a notícia da gravidez, os pesadelos cessaram. Logo depois, houve uma outra dificuldade na existência de Catherine, agora junto com Louis. Os pais deles se acidentaram e faleceram. E ficou somente ela, Louis. Logo depois, 9 meses após a gravidez, nasceu Jeannot, uma criança muito bonita, muito amada, muito esperada. A cidade era cortada pelo rio Loire, que recebe as águas do Sena, em Paris, e encaminha para o litoral francês. E ela tinha um deleite depois que o filho nasceu. Já tinha 3 para 4 anos. Ela e Louis, à tardinha, saíam e passeavam com o menino à beira do rio. Era um passeio bucólico, bacana, gostoso. E a vida seguiu o seu curso. Parecia mesmo que a barca da felicidade tinha retornado à vida de Catherine. Mas o que é o destino? Quem de nós pode dizer? Ela tinha um hábito. Ela checava a parte de baixo do castelinho onde morava, as trancas, as portas, as tramelas, subia, deitava o filho e depois se recolhia ao leito. E aí, pela madrugada, certo dia, ela acordou com pancadas na porta lá embaixo. As pancadas se repetiram. Acordou o marido, meio assustados, acenderam um candeeiro e foram atender a porta. Era a vizinha, a Mélie, que, a mando do prefeito local, vinha dizer a todos que os nazistas estavam a 50 quilômetros da cidade e deveriam chegar pela manhã. Não se saberia o que poderia acontecer. E, de fato, pela alva, eles chegaram. O barulho dos tanques, dos jipes, das sirenes, tomaram de assalto a prefeitura, tomaram a cidade de assalto, cadastraram os moradores, arrecadaram os víveres, e começaria ali para Catherine uma outra grande dificuldade. O seu marido cuidava das coisas da fazenda. Ela cuidava do filho. Dali um tempo, ele sempre chegava por volta das 19 horas, das lides do campo. Ela percebeu um dia que ele chegou 1 hora depois. Ficou preocupada, mas não quis perguntar. As mulheres são assim, elas ficam preocupadas e, em vez de perguntar, não perguntam. Será? Mas sim, alguma coisa deveria ter acontecido. No dia seguinte, ele chegou 2 horas depois, à noite. Agora, o coração de mulher disparou. Meu Deus, o que será que está acontecendo? Ao invés de conversar com ele, ficou conversando com a torneira na pia, porque ela era doméstica, mas cuidava das coisas da casa. Aliás, os homens também, às vezes, em vez de conversar com a esposa, conversam com a porta do guarda-roupa. Acontece isso. Nossos ajustes necessários. Ficou aflita, mas não perguntou nada. No 3º dia, ele chegou 3 horas depois. Ela foi para a cozinha, aos prantos, esquentar a janta. Quando volta para a sala, ela viu uma mala. Era a mala de Louis. Meu Deus, ele vai embora. O que será que estava acontecendo? Ele entra no aposento e a vê chorando. E diz, não chore. Você não me perguntou nada, mas eu vou lhe dizer. Não é nada de ruim que você possa estar pensando. Eu vou para Paris. Me alistei aos partisanos. Faremos a resistência. E na calada da noite se foi. Agora ela ficou só com o filho.
todas aquelas posses, mas o marido se foi. Não se saberia o que poderia acontecer, a guerra estava em pleno vapor. E começou para Catherine outra dificuldade. 4 meses depois que Louis foi embora, o seu filho não levantou-se, ardia em febre. A mesma febre tifoide que levara o pai, agora levou o seu tesouro, o genro. Não suportou. O golpe foi muito duro. Imaginemos nós. Agora ela não tinha mais ninguém. Tinha tudo materialmente, mas não tinha nada. E a vida começou a se arrastar nessas dificuldades. E foi acontecendo com Catherine aquilo que acontece às vezes com as pessoas e que é um sinal muito perigoso. É quando a gente pode ter pensamentos de desgosto pela vida. O sinal de alerta, fica ligado. Assim ela começou a desgostar de viver. E que adiantava viver? Não se sabia se Louis, quem sabe, já tinha passado 2 anos, até teria morrido, porque às vezes ela escutava os tiros na praça pública. Eram os nazistas que descobriam que ali havia membros da resistência com familiares, iam lá, tiravam da casa e fuzilavam em praça pública. Assim, certo dia, ela fez um plano de se suicidar. Ela não sabia nadar. Então ela correria, se jogaria nas águas do rio e tudo se acabaria. Assim ela fez e ela tentou diversas vezes, mas parecia que mãos invisíveis a seguravam. Ela não lograva êxito em tempo. Os pesadelos, após a desencarnação do filho, voltaram. E agora voltaram mais graves. As criaturas estavam próximos a ela, sem braços, às vezes sem pernas, sangue por todo o corpo, a órbita fora dos olhos. Eram imagens terríveis. O que é o destino? Um dia, ela fez um plano diferente. No dia 5 de junho de 1944, ela imaginou o seguinte: ela sempre tentava se jogar às águas do rio à tardinha. Então ela fez um plano. Eu vou bem pela madrugada, amanhecendo o dia, eu vou e me jogo nas águas e tudo se acaba. Pegou o candeeiro, checou as tramelas, as trancas do andar térreo, subiu para o seu aposento, colocou o candeeiro no criado mudo, sentou na cama, recostou-se na guarda da cama e começou a passar em revista a sua existência. De tudo o que ela analisou, não havia mesmo mais motivos para viver. E nessas cogitações, adormeceu. Madrugada de 6 de junho de 1944. O capitão Randall Marshall, da Real Força Aérea Britânica, no comando de uma esquadrilha de 600 planadores e 3.500 paraquedistas, desciam ali na fazenda de Catherine, nos campos de cevada. A um comando seu reuniu a companhia aos fundos do castelinho de Catherine e foi, com ordenança que falava um francês precário, foi à porta da frente às pancadas. Catherine acordou com as pancadas na porta, trêmula, não sabia o que fazer. De repente, as pancadas se repetiram. Desceu, acendeu um candeeiro, foi para a porta, havia frestas, e ela viu fardas. Deveriam ser os nazistas que descobriram que Louis tinha ido para a resistência e vinham ali pegá-la para fuzilar em praça pública. Talvez fosse melhor assim. Ela abriu a porta, eram soldados.
mas não eram os nazistas. Ao que o capitão inglês disse a ela, através da ordenança, que em nome do comando aliado, que naquele exato instante, ali 50 quilômetros depois, entre Le Havre e Constantin, a Normandia francesa, havia o desembarque de 400 mil soldados, americanos, canadenses, australianos, naquele dia em que a estratégia militar imortalizou como o dia D. E a essa companhia cabia o papel de tomar uma cabeça de ponte, um bunker, que fora feito pelos nazistas ali na ponte, que ligava daí a estrada para Paris. E que, em nome do comando aliado, estavam requisitando a sua casa para fazer ali um QG, um quartel-general. Aconteceu ali, na tomada daquele bunker, uma das mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. E os soldados vinham do front de batalha totalmente ensanguentados. Às vezes sem braços, às vezes sem pernas, com os olhos fora da órbita, com sangue vertendo por todo o corpo. E Catherine se transformou na enfermeira da companhia, no anjo que atendia as dores, que atendiam os soldados que vinham hebetados pela batalha. Foi a irmã, às vezes, foi a esposa, assim se fazia, nos momentos de dor, da desencarnação, às vezes. O que é o destino? Essa história de vida real foi imortalizada pela cinematografia de Hollywood. Ainda podemos achar no YouTube. É um filme chamado Uma Ponte Longe Demais. Aquela senhora que vocês, me permitam chamá-los de vocês, virem ali, é uma jovem, só que ali retrata a guerra. Estamos falando de Catherine. E as seleções de Hyder Davis, de 1973, imortalizou com o título Anjo de Anaheim. Nessa história de vida real, separamos 4 grandes questões da alma, que aconteceram com ela, mas que acontecem com todos nós. A primeira grande questão da alma, só poderia ser essa, por certo, é a dor. E o que é a dor? É uma inimiga ou é uma companheira? É alguém que vai nos trazer desconforto apenas ou é uma mensageira? No capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem intitulada A Paciência, que tem a assinatura de um espírito amigo, que o nosso saudoso Divaldo Franco nos confidenciou se tratar de Joana de Ângeles. Portanto, ela participou, então, com esse nome, da equipe da Revelação Espírita. E ela abre esse item com um ditado singular: a paciência, relativamente à dor. Vai dizer que nós precisamos bem dizer a dor que nos visita, porque Deus nos marcou pela dor para a glória nos céus. Está lá no começo da mensagem. Então a gente fica, às vezes, tendo que interpretar essas expressões para melhorar o entendimento sobre a dor. Porque a dor tem vários matizes. Existem as dores físicas, às vezes fruto de uma anomalia física, que nós podemos passar, qualquer um de nós. Um desconforto estomacal, uma dor de cabeça intermitente, uma série de coisas. Tem que a gente indo, às vezes, ao médico, a gente consegue fazer os exames, tomar os medicamentos, debelar. Há outras dores que a gente não consegue encontrar remédio nas farmácias e nem em lugar nenhum. E são as dores mais cruéis, vamos dizer assim, do ponto de vista da criatura, que são as dores morais. A dor da separação deve ser terrível. Imaginemos nós.
a perda de um filho amado. Quanta dor. A perda de um ente querido, do pai, da mãe, de um irmão. A separação física. São dores que marcam a nossa alma. Há várias espécies. E essas dores, o remédio é diferente. É buscar o entendimento do que está acontecendo. É tentar compreender por que esse tipo de dor nos visita. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer, interpretando tal qual o sânscrito, que é a crença hinduísta. Há duas expressões, por exemplo, no movimento espírita que não são originárias do espiritismo e que a gente já se assenhorou. Por exemplo, karma. Karma não é uma expressão espírita, é com K, né? É uma expressão do sânscrito, do hinduísmo, né? Chakras, já ouvimos isso, né? Chakras é uma expressão hinduísta. Então, chakras, André Luiz mudou para centros de força. Ele usa essa expressão, centros de força. E ele vai dizer, tal qual o hinduísmo nos fala, que nós somos uma engrenagem, portanto, nós somos aqui, como estamos agora, né, uma engrenagem, um corpo, que tem tríplice aspecto: é o espírito, o corpo do espírito, que é o perispírito, e é o veículo de ligação, o corpo físico, que a medicina acadêmica já catalogou como MOB, modelo organizador biológico, modelador da forma física. Então, André Luiz, tal qual o hinduísmo, vai dizer que nessa conjugação existem centros de força, milhares. Mas ele concorda também, expressão minha, que há 7 principais. O centro de força coronário é para identificar na criança recém-nascida a moleirinha ali. Não, todos nós temos o centro de força coronário, que liga com a hipófise e a epífise também, e através da coluna cervical. É o centro da mediunidade, por onde as vibrações espirituais penetram. É o centro por onde a gente vai sentar para receber o passe, penetra as energias que o passista, que usa a extremidade das mãos para facilitar, é só isto. Ele precisa estar bem, é claro, para trabalhar no passe. Vai fazer com que aquelas energias recaiam sobre o paciente. Não precisa movimentar as mãos e nem estragar o cabelo da senhora, que às vezes foi lá no salão, arrumou, e faz sábado tomar um passe e espalhar o cabelo dela todo. Não precisa nada disso. É só impor as mãos. Então, nessa atitude, através disso, penetra as energias ali pelo coronário e vai distribuindo de acordo com a necessidade dos espíritos que estão, obviamente, ali analisando, fazendo, concluindo, trabalhando no processo, desencarnados, sabem muito bem o que a gente precisa. Às vezes temos uma dor de cabeça, o problema não é na cabeça, é no fígado, que reflete a dor de cabeça. Então temos o coronário. Quando vamos à mata, aquele ar rarefeito penetra por ali. Quando vamos à beira-mar, né? Por ali que penetra. Aí temos o centro frontal, responsável pelos órgãos do cérebro, né? Os lobos cerebrais, hipotálamo, encéfalo, aquela coisa toda ali, é o centro nervoso, o centro frontal. Temos o centro laríngeo, boca, faringe, laríngeo. Temos o centro responsável pela área do coração, cardíaco, coração e pulmão, né? É o centro aqui, temos essa região. Temos o centro esplênico, ou solar, que é os órgãos de imunologia do corpo. Pâncreas, baço, rins, fígado, bexiga,
toda essa parte que eu depuro o alimento, o líquido, que tratam da imunologia do organismo, os rins, está ali, né? O centro gástrico, estômago, parte do esôfago, intestino, e os centros sexuais. Na linguagem do hinduísmo é o Kundalini, os centros de força, de energias sexuais altamente voláteis e potentes. Então a dor, ela se mistura às vezes nessa conjugação, as dores morais. E eu separei um exemplo só de uma situação que, vocês me perdoem, eu não vim aqui analisar a vida de ninguém, mas eu acho que todos nós passamos por isso às vezes, não é? Eu não sei que talvez a Cássia falou que aqui em União da Vitória ninguém tem mágoa de ninguém. É isso. A mágoa. A mágoa é um sentimento mórbido. Esses dias, quando eu fiz essa palestra em uma outra cidade, depois, né, na hora da expiação e provas dos espíritos, você conhece, não? Expia e prova, aquela parte depois. Uma senhora me disse assim, mas eu tenho só uma mágoazinha, mas não importa. Mágoa é mágoa. Imaginemos então o sentimento da mágoa. O que acontece? Ataca o coronário, ataca o centro nervoso, porque eu penso, nós somos uma estação transceptora. Nós movimentamos energias, emitimos e recebemos ao mesmo tempo. A estação de rádio, ela emite energia. Nós emitimos e recebemos constantemente. Então, para pensar mal, por exemplo, do Irineu, apenas um exemplo, né? Eu movimentei essa engrenagem, joguei toxinas fluídicas negativas na minha engrenagem e jogo na direção dele. Ele pode ser atingido? Pode. Se ele está num momento que não está muito correto na sua existência, né, com certas coisas que não vale a pena, ele tem as defesas todas abertas. Pode atingi-lo. Mas eu sou responsável por isso. Então, as criaturas que têm mágoas, normalmente, são pessoas que têm, às vezes, dores de cabeça que nunca curam. Vai ao médico, faz exame, vira de ponta cabeça, não acha nada. Mas a dor está ali. As pessoas com mágoa, às vezes, têm taquicardia, arritmia cardíaca, aceleração do coração. Faz os exames, não detecta, mas de quando em quando está ali o problema. Mas o problema está nela, na criatura. Porque a mágoa, ela vai atacando o centro nervoso, o centro cardíaco, principalmente a área dos sentimentos. Não tem jeito, nós temos que trabalhar isso. E aí, é claro, as pessoas, nós temos que perdoar. Perdoar não é esquecer, não. Você sempre vai lembrar do fato. Perdoar é quando você lembra do fato e não tem nenhuma aceleração no teu, nessa trindade que você é. Você já começou a administrar. Não, olha, a criatura talvez tenha se exagerado, a criatura não estava num bom momento, ela me falou isso, mas ela não queria falar. Aquelas coisas a gente vai trabalhando, não é? Porque, afinal de contas, a gente sabe que a realidade é assim. Às vezes há pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, irmãos que não se falam. Às vezes marido e mulher que não conversam. Então aí vem as coisas da mágoa. Nós precisamos trabalhar isso. A repetência diária disso, André Luiz, nas expressões da obra citada, ele vai criar algumas imagens muito impactantes. Ele vai dizer, por exemplo, que como é repetitiva, é que usou a mágoa apenas a tantas outros sentimentos, repetitiva, o que vai acontecer? O perispírito, expressão dele, em certo momento vai se debater em febre fluídica. Febre fluídica. E ao fazer isso, o que acontece automaticamente? Verte para o corpo físico essa anomalia. Aqui os mais antigos, eu já estou nessa dos mais antigos, lembra do mata-borrão? Derramava o tinteiro, põe ali o mata-borrão,
É isso que acontece no corpo físico, é o mata-borrão vivo do perispírito. Porque vai minar naquelas áreas próprias do sentimento, vai aparecer as anomalias, as doenças, os problemas todos. Então, a gente já sabe que o agente transformador dessa situação não há outro externo, somos nós. Para que a gente possa compreender a dor, trabalhar a dor, buscar sair da dor. Mas eu vou associar a dor ainda, nessa grande questão da alma, uma obra extraordinária de um jornalista espírita, já desencarnou uns 6 anos, mais ou menos. Ele participou da Casa da Prece, em Uberaba, do grupo mediúnico de Francisco Cândido Xavier. Chamou-se Clóvis Tavares. Talvez, aí na biblioteca, pode ser que tenha alguma obra dele. Ele não escreveu muito, mas escreveu obras maravilhosas. Por exemplo, ele escreveu uma obra sobre a mediunidade dos santos da Igreja Católica Romana. Chama-se Mediunidade dos Santos. Fabulosa. Santa Teresa d'Ávila, Santo Alfonso de Ligório, Santo Antônio de Lisboa. Ele vai dizendo as ações mediúnicas desses santos, chamada Igreja. E ele, como participava da Casa da Prece um tempo, depois ele volta para o Rio de Janeiro, ele era muito ligado a Emmanuel, o espírito, o mentor de Chico Xavier. E ele escreveu uma obra em homenagem a Emmanuel. Eu gosto de dar título de livros, de citar livros, né? Esse livro chama-se Amor e Sabedoria de Emmanuel. Pode ser que tenha aí. E nessa obra, são vários capítulos, tem uma que diz Emmanuel e a medicina, falando das dores, das doenças, das dificuldades. E ali Emmanuel classifica algumas espécies de doenças. Ele vai dizer, por exemplo, que existem doenças avisos. Como é que pode ser isso? Doenças avisos. Olha, vamos criar alguma imagem, uma metáfora exemplo, do que é uma doença aviso. Vamos dizer que os senhores vieram, as senhoras aqui para a palestra hoje, ainda não jantaram. E quando chegar em casa, vai à geladeira, aí faz aquele pratinho. E mangia que te fa bene, diz o italiano, né? E aí diz assim, ó, boa noite, vou dormir, vou sonhar com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins. Ah, mas não vai. Não vai mesmo. Pode sonhar com o serafim que tem ali, a venda na esquina ali. Com esse você pode sonhar. Mas com esse tipo você não vai. Por quê? Porque o senso de força gástrico vai trabalhar. Não tem jeito, né? Também o centro nervoso, tudo isso aí vai trabalhar em excesso. Porque eu estou cometendo um excesso. Significa o quê? Para nós os gordinhos é um duro recado, né? Pois olha, minha esposa às vezes sempre ela está me alertando, né? Vocês viram ali que eu era magrinho, né? Então, acontece que é um aviso. Se eu não modificar, vai começar a aparecer as gastrites. Daqui a pouco as úlceras. É assim mesmo. Nós somos o senhor do nosso corpo. E senhor do nosso destino. Vão aparecendo as dificuldades. E ele diz também que há doenças de recuperação. Eu fiquei curioso. Como é que pode uma doença ser recuperação, né, Lindeu? Fiquei curioso. Aí eu estou lendo ali, eu vou criar aqui uma metáfora, um exemplo, né? Vamos dizer assim, eu vou deixar o Ireneu um pouquinho de lado, vou pegar a esposa dele, a Cássia. Vamos dizer que nessa observação de Emmanuel, que a Cássia está aí num momento difícil da vida dela, falando mal dos outros todo dia, né? Tudo isso você sabe que é uma metáfora, por favor. E aí, os que avalizaram a reencarnação dela, os tutelares que deram ali e acompanham o anjo da guarda dela, fazem uma reunião lá, olha, vamos pedir aqui uma doençazinha, para pôr ela na cama, uns 6 meses, uns 3 meses, 1 ano, quem sabe, para ver se ela modifica o pensamento e sai dessa situação negativa mental que ela está. Então, é uma doença recuperação, que às vezes é providenciada por amigos espirituais nossos. Mas ele trouxe uma outra doença, que essa eu me assustei muito, né? Ele disse que há doenças refúgio.
Como é que é isso? E aí ele vai explicar. Há muitos anos eu vi em Curitiba, não vejo mais, uma senhora que num carrinho desse tipo de pedreiro adaptado, levava ali um filho, com a cabeça enorme e o corpo pequenino. Que expiação dolorosa. Né? E aí Emmanuel vai nos explicando isso. Esse tipo de expiação dolorosa, quando ele está em estado de vigília, como nós estamos aqui, ele está repousando. Ele está no refúgio. Quando ele dorme, já tem uma fila esperando ele. Aí ele brucutuca o corpo, volta para o corpo físico e fica em estado de vigília. Doenças refúgio. Então tem vários tipos de doenças que nós precisamos tomar cuidado. E tudo isso é pela nossa ação, pelo nosso pensamento. De maneira que nós temos problemas de outras vidas, como espíritas já sabemos, e temos problemas às vezes que a gente acaba, por imprevidência, fazendo agora. Inimizades, uma série de coisas. Aí nós temos que chamar a outra grande questão da alma, para entender isso. E essa grande questão da alma segunda, que nós enumeramos, chama-se esquecimento do passado. Questão 392 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, o revelador, o codificador, aliás, da doutrina espírita, indagou os reveladores. Qual é o objetivo do esquecimento do passado? E os reveladores dizendo que o homem, aqui no sentido homem e mulher, não pode nem deve saber tudo. Deus assim não o permite. E acrescento, esquecendo o seu passado espiritual, é claro, a criatura é mais senhora de si. Aí é uma grande questão que nós precisamos entender e viver. Mas não só lá para o passado, que já ficou de outras etapas, agora, na nossa existência agora. Esquecer as ofensas, esquecer os problemas que nos maculam a alma, né? Buscar dar um jeito que esse esquecimento não seja apenas colocar num depósito, numa gaveta para depois abrir, não. Tirar isso da mente. Esquecer os equívocos que todos nós somos passíveis de cometer e buscar fazer um planejamento melhor para que a gente faça coisas boas só dali para frente. Então o esquecimento do passado é uma grande questão da alma. E aí, na sobrepergunta B, Allan Kardec ainda indaga. Quer dizer então, primeiro ele diz, como pode um homem que logrou não atingir a perfeição numa vida lograr fazê-lo? Isso agora na questão 166, que nós já vamos chegar lá. Aí ele vai dizer que sofrendo a prova de uma nova existência. Mas nas novas existências a gente vem programado para esquecer os equívocos que estão para trás. Um dos maiores autores da língua judia chama-se Scholem Asch. Ele escreveu uma obra que é maravilhosa, chama O Nazareno. O maior escritor da língua judia. E ele diz na introdução que não é o poder de recordar, e sim o poder de esquecer, que é uma bênção de Deus. Então nós precisamos esquecer no sentido de trabalhar as ofensas, os equívocos, para podermos ir para frente. Senão a gente fica preso a uma série de problemas que a gente não consegue solução. Por isso, a gente precisa investir no diálogo, na conversa, no respeito, no entendimento com as pessoas, seja na família ou fora dela. Nós não somos donos de ninguém, isso não existe. Nós somos senhor, aí vamos ver daqui a pouco, do destino. Quem de nós pode dizer? Porque o esquecimento do passado traz
automaticamente a terceira grande questão da alma, que é a reencarnação. Aí sim, Allan Kardec, na questão 166, vai indagar aos espíritos reveladores: como pode o homem que não logrou atingir a perfeição numa vida lograr fazê-lo? Os reveladores vão responder sofrendo a prova de uma nova existência. Na 166b, então Allan Kardec, entendendo a resposta, vai dizer: quer dizer então que nós vivemos várias vidas do corpo físico? Os reveladores vão responder sim, e quem diz ao contrário quer mantê-los na ignorância. A reencarnação. Mas a reencarnação, conforme vamos ver na questão 167, logo seguinte, ela tem dupla finalidade. Dupla. A primeira finalidade da reencarnação, estamos falando para a Terra, que é um mundo de expiação e prova. Allan Kardec vai obter a resposta dos reveladores. A primeira finalidade é expiação. Ou seja, precisamos expiar as faltas do passado. Mas também já precisamos expiar as faltas do presente. Porque o tempo é inexorável. A Terra está se transformando. Muito embora às vezes a gente veja no noticiário essas coisas, a gente duvida um pouco, mas está se transformando. Para melhor. Então a expiação é o primeiro ponto da reencarnação. Nós temos ajustes que ficaram lá para trás. E às vezes temos ajustes que nós acumulamos agora. E aí vem a dor para experimentar a gente, para acordar a gente, para dizer que a gente tem que pensar em tudo que a gente projetou, nas dificuldades, os problemas que surgiram e que surgem às vezes, para a gente poder resolver essas coisas todas. Então a expiação, ela vem às vezes através de doenças expiatórias graves, como o câncer, por exemplo, que é uma doença expiatória. Não significa que quem vai passar por essa doença expiatória fatalmente tenha que desencarnar, não. Porque João já dizia que Deus é amor. E Jesus dizia que o amor cobre a multidão de pecados. Significa que eu tenho condição. Se eu teria que passar por um câncer, se eu vivi então, nesse momento, uma vida mais regrada, procurando entender as coisas, fazer o bem, né? Eu posso ter uma moratória. Eu posso ter ali um auxílio espiritual, passar pela doença, obter a cura. Mas, se eu sou renegado, se eu acho que Deus esqueceu de mim, se eu acho que ninguém devia passar pelo que eu passo, e sou rebelde, aí não vai ser fácil escapar. Difícil. Porque nós somos o agente de nós mesmos. Então, a expiação é o primeiro ponto da reencarnação. Mas há a segunda finalidade. Está intrínseca no nosso dia a dia. E os reveladores disseram: melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento nosso, de cada um de nós. Cada um de nós tem condição de melhorar a sua existência. Às vezes procurando ser mais paciencioso ou pacienciosa, mais tolerante, procurando às vezes entender o equívoco de alguém na sua direção, procurando dar valor, às vezes, a quem está ao nosso lado. São falhas graves que nós cometemos quando não valorizamos quem está conosco. Todos nós temos valores fabulosos na alma. Então são essas coisas. Temos condição de melhorar. Temos condição de ir adiante. Depende de nós. Claro que depende às vezes de pessoas que estão conosco. Aí entra
a compreensão, a tolerância, a paciência e a dura. Tudo isso vai desencambar na quarta grande questão da alma que reservamos para a noite. O que é o destino? Quem de nós está aqui sabe. E a quarta grande questão da alma é o destino de todos nós. E aí nos socorremos daquele que desdobrou a filosofia espírita de maneira extraordinária, Leon Denis. A obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele reservou um capítulo chamado A Lei dos Destinos. Fabuloso. Lendo ali, a gente vai entender muita coisa. O destino está nas nossas mãos. O nosso destino está nas nossas mãos. Que às vezes esse destino nos traz dificuldades de ontem, do passado, que nós precisamos resolver. Através, às vezes, da dor, ou podemos resolver pelo amor. Entendendo isso, são coisas do passado. Mas há coisas do presente que eu posso modificar, se eu não estou bem. Eu tenho que tentar. Jamais dizer que somos esquecidos da criação de Deus, não. Deus nos ama. Mas quer que a gente se valorize e se ame também. Então o destino somos nós que construímos dia a dia, passo a passo, hora a hora, minuto a minuto. E aí vamos utilizar da inteligência extraordinária do nosso codificador da doutrina, Allan Kardec. Na quinta obra, lançada em 1868, a Gênese. Ali, nessa obra, na primeira parte, ele vai tratar dos milagres de Jesus, das palavras que a Igreja Católica Romana tomou para os seus dogmas. Vai tratar dessa parte toda e não entra na questão moral. Mas na segunda parte em diante, é que existe 2 capítulos maravilhosos, chamado Sinais dos Tempos, é o capítulo. Depois a Geração Nova. E há um capítulo entre meio a esses dois, que o estudante do Espiritismo às vezes passa muito rápido por cima e não pensa, não analisa, não reflete a importância desse capítulo. É vital para nosso entendimento, para a nossa vida, para a nossa felicidade. E tem um nome um tanto quanto estranho. Chama-se Teoria da Pré-Ciência. O que é pré-ciência? Pré-conhecimento das coisas. Premonição. Pré-cognição. Conhecimento antecipado. E pode vir pela mente, pela indução mental, pelo auxílio do anjo da guarda, dos mentores, pela intuição. E para explicar isso, Allan Kardec elegeu um exemplo também, uma metáfora. Ele falou da montanha. A montanha. E na montanha, no cume da montanha, está o Senhor da montanha. Ele está lá. Ele olha para baixo. Aí ele vê lá no sopé da montanha, agora não vou usar nem o Irineu nem a Cássia, vou me usar. Ele vê o Francisco subindo lá embaixo. Ele olha para a direita, ele vê que vem uma fera na direção do Francisco. Ele está vendo o futuro. A fera vai abocanhar o Francisco. Vamos eleger outras feras. E vamos dar nome a essas feras. E coloquem-se cada um aqui no cume da montanha, no sopé da montanha, e o Senhor lá em cima. Então olhamos para a direita, vem a fera do orgulho. Para a esquerda, a fera do egoísmo. Para a direita, a fera da inveja. Para cá, a fera da vaidade. Meu Deus, vamos parar por aqui. Né? As feras da alma, que todos temos.
E aí? Elas vão nos abocanhar. O que é que o Senhor da montanha faz? Isso se refere ao nosso destino. Eu vou falar baixinho. Ele manda avisar. Ele manda avisar. Às vezes através de um familiar que nos adverte de um defeito grave que temos na família, da falta de tolerância, da falta de amor, das exigências descabidas. Vem, manda pela intuição. O anjo da guarda fala no nosso ouvido: olha, não faça isso. Não vá lá. Não fale isso para ela. Não fale isso para ele. Não faça isso. Quantas vezes na nossa mente? E aí a gente faz o contrário. Eu estou falando geralmente. Não aqui o União da Vitória. Todos escutam e fazem certo. É assim. Às vezes até ele manda avisar de um acidente. A gente sai pela rua e aí toma um endereço errado, puxa, errei o endereço. Que bom. Às vezes evita um acidente. Às vezes um estranho chega para nós, nos para na rua e evita-se uma série de males. O Senhor no cume da montanha. Ele está presidindo o nosso destino. E nós temos condição, pelo amor e pela misericórdia dele, de alterar esse destino nosso para melhor. Nós somos capitão da nossa alma, senhor do nosso destino. Todos nós. Então essas 4 grandes questões da alma nos exigem reflexão. Pensar. Desde cedo até de noite. Orar pela manhã, pela noite. Procurar modificar a sua conduta o máximo possível. As pessoas podem até estranhar no começo, mas insista. Insista. Porque não há outra maneira. É assim. E essas questões são importantes para a nossa existência. Cada vez que nós demos um passo adiante, seremos vitoriosos. E podemos, então, encontrar a barca da felicidade. A guerra acabou. Luís voltou. Tiveram ainda mais 3 filhos. E a barca da felicidade aportou definitivamente na vida de Catherine. E possamos refletir nisso tudo. E agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade bendita da reencarnação. Mesmo ante o vale de dor e de lágrimas, nós somos filhos de Deus. E Ele nos abençoe. Que assim seja.